Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com a professora Thalia. Bom, o assunto de hoje tem tudo a ver com lógica, com programação de computadores, e a gente vai começar um pouquinho agora a falar sobre robótica. Sim, e eu vou começar a apresentar para vocês um pouco de ferramentas disponíveis, de plataformas, e hoje o nosso conteúdo vai ser acerca do PictoBlocks. Bom, basicamente o PictoBlocks é uma ferramenta desenvolvida baseando-se em uma linguagem de programação visual. Como assim, Thalia? Ao invés de usar comandos de códigos que a gente digita com uma sintaxe bem definida, estabelecida, como acontece em outras linguagens de programação, como acontece em Python, como acontece em C, na verdade, com o PictoBlocks, a gente vai usar linguagem de bloquinhos, né? Vai ser uma linguagem visual, onde a gente vai usar a parte de programação em blocos. Então, cada blocozinho vai se encaixando para, no final, chegar no nosso resultado, então, produzir o nosso objetivo final. Que pode ser, por exemplo, jogos, animações, histórias, quizzes e diversos outros conteúdos que a gente pode criar usando esse tipo de linguagem visual. E é muito bacana essa ferramenta porque a gente pode usar ela para diversos sistemas operacionais. Então, aqui a gente tem para Windows, para Linux, para Mac, inclusive para Android, a gente pode baixar o aplicativo e juntar esses bloquinhos que se conectam e produzem o nosso resultado. Quem aí já brincou de Lego? Se você já tiver brincado de Lego, daquelas pecinhas que se montam, que se encaixam, é mais ou menos isso. Por isso que a gente chama de programação em blocos. Esses blocos que, inclusive, possuem cores diferentes, e eu vou mostrar para vocês durante hoje um pouquinho da nossa aula. Então, a gente vai montando os bloquinhos, eles vão se encaixando e produzindo o nosso resultado com cores distintas, porque eles têm objetivos distintos entre si. Blocos grandões que encaixam dentro deles outros blocos. Então, vai ter um pouquinho disso quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de linguagem. O PictoBlocks ele é considerado, né, um dos exemplos para a gente trabalhar com a parte de que desde crianças, né, uma plataforma para se aprender programação, inclusive, desde os pequenininhos, mas para a gente também, para os adultos, super funciona e a gente consegue ver algo mais visual. E os resultados, quando a gente fala um pouco de programação em blocos, é que eles são um pouco mais rápidos. Então, você arrasta um bloquinho, automaticamente, quando você clica, você já vê o resultado ali na tela um pouco. Então, isso diz, né, que isso facilita um pouco desse entendimento da parte de programação, esses resultados mais rápidos, mais visuais. Então, é bem interessante. E o bacana dessa ferramenta aqui é que ela lembra também outros tipos de plataformas que seguem o mesmo sentido, como uma das mais conhecidas, que é o Scratch, que tem o objetivo justamente de trabalhar com essa parte dos blocos, então é baseado um pouco nessas outras ferramentas já conhecidas. E o diferencial do PictoBlocks, nesse caso aqui, é porque ele vai trazer, além de trazer todos os blocos que você pode construir com atores, cenários, palcos, é que a gente tem blocos específicos para trabalhar com as placas de prototipagem eletrônica, como a placa Arduino. Então, a gente tem bloquinhos específicos para se programar o Arduino aqui dentro. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa ferramenta para vocês verem como a gente pode programar diversos dispositivos e sensores usando o PictoBlocks. Bom, Thalia, e como que eu faço para acessar o PictoBlocks, então? Então, existe uma versão, inclusive, online, que é esse que acabou de aparecer aí agora. Então, eu digitei pictoblocks.ai. Então, como eu disse, vocês vão passar a ver agora, quando abre a página inicial, uma interface que o PictoBlocks ele é baseado na linguagem de programação visual mais famosa, né, que é o Scratch, onde a gente tem esses conhecimentos e usa os bloquinhos de código, tá? Então, essa é a interface aqui, vocês estão vendo aí um pouquinho de cada coisa. Então, a gente vê, principalmente, quando a gente já bate o olho, a gente vê um monte de bloquinhos, que são esses blocos azuis. Então, esses blocos azuis aí representam, por exemplo, da parte de movimento. E aí, a gente vai clicando nesse menu lateral, então tem movimento, aparência, som, eventos, controles, sensores, operadores, variáveis e até blocos que a gente pode criar. A gente vai juntando, né, e de acordo com as cores, a gente pode ir ligando esses bloquinhos como se a gente estivesse montando o Lego mesmo. Então, é muito bacana, nessa interface a gente consegue ver, inclusive, a figura, né, aí do lado, porque tudo que a gente fala dessa parte de linguagem de programação em blocos, lembra muito como se a gente tivesse, tipo, um palco, como se fosse uma cena de teatro. Então, nesse caso aqui, a gente tem o Toby, que é o nosso ator, que sempre quando a gente começa um projeto tem sempre um ator inicial, e o Toby é um dos personagens que a gente consegue, por exemplo, adicionar fantasias, que é o que eles dizem, né, que são outros trajes, para parecer que ele está levantando a perninha, abaixando a perninha. A gente pode ter outras roupinhas, outras formas para parecer que ele está se movimentando, para criar jogos.
A gente também pode ter as questões de sons, a parte de movimentação, né? Então, ele é o nosso ator. E aí, esse ator, ele fica dentro de um palco, que é essa parte branca que eu deixei para vocês verem. E aí, a gente pode adicionar outros personagens, planos de fundo, e a gente sempre vai colocando os bloquinhos lá dentro. Então, por exemplo, a gente vai movimentando pelas abas. Então, vem aqui em movimento, aí eu escolho, sei lá, eu arrasto o bloquinho, movo 10 passos. Quando eu clicar em cima do bloquinho, a gente vai ver aqui o pouquinho que o Toby andou. Então, eu posso clicar também dentro da caixinha e colocar 30 passos. Eu posso digitar. E quando eu clicar em cima, ele vai mover 30 passos, assim como está movimentando aí na tela e vocês puderam perceber. E aí a gente pode ir melhorando, por exemplo, todas as vezes que clicar na bandeirinha, que é como se fosse um start, tá? A gente pode vir lá, por exemplo, nos nossos eventos, né? Quando a bandeira for clicado, todas as vezes que for clicado, mova 30 passos. E perceba que eu vou passando o mouse e eles vão se encaixando entre si. É como se fizesse até o clack, né? E eles mostram aqui uma sombra que eles estão se encaixando. Então, tem blocos que se encaixam entre si. Então, eu posso clicar na bandeira e quando clicar na bandeirinha, que nós temos aqui o código, ele vai mover, então, 30 passos. Então, foi o que aconteceu ali. Cliquei na bandeirinha várias vezes. Então, a gente vai juntando os códigos e o Pictoblocks funciona assim. Thalia, mas se eu não quiser usar o Pictoblocks online, eu quero usar para trabalhar com a minha plaquinha Arduino, eu quero trabalhar com programação para esse tipo de dispositivos, como que eu posso fazer? Então, como eu falei para vocês, é um dos benefícios. Primeiro que online, você pode usar sem se registrar, igual eu acabei de fazer aqui agora, mas se você quiser salvar seus projetos, que é uma possibilidade, você tem que fazer o registro, o cadastro. Então, até apareceu uma notificação aqui na tela. E nessa versão online, eu tenho uma opção aqui no menu, que tem arquivo, editar, tutoriais, que é super legal também. Tem uma opção aqui de placa. Ele me mostra várias placas que eu posso trabalhar, como por exemplo, Arduino Uno. E aí, quando eu clico, né, em placa, ele vai mostrar para mim aqui outros blocos diferentes, que é muito legal, que são blocos específicos do Arduino, né, para a gente trabalhar, que a gente escolheu aquela plaquinha. Então, em vez de trabalhar, né, por exemplo, da bandeirinha, a gente vai usar quando o Arduino Uno iniciar. Então, aí a gente nem vai utilizar o modo palco, porque palco é justamente para fazer interação com atores, com cenários. A gente vai usar o modo carregar. Só que quando eu passo o mouse no modo carregar aqui, ó, que a gente tem, ele fala que ainda não está disponível. E se eu clicar também lá no menuzinho superior de conectar, ele fala que ainda não está, que ainda a versão web ainda a gente não consegue trabalhar. Então, se eu quiser usar o Arduino e eu quiser utilizar então a minha plaquinha aqui, eu tenho que usar a versão instalada, por exemplo, nas máquinas dos computadores. Então, eu baixo e instalo. Então, tem para Windows, Linux, eu já falei para vocês, né? Tem lá todas as versões, você instala na sua máquina, então você vai ter que rodar aí, por exemplo, o desktop instalado, para você conectar sua plaquinha e aí poder começar a criar projetos específicos com o Pictoblocks. Mas ele é super fácil de trabalhar, a gente pode usar não somente com as placas, como eu disse, ele já é super robusto, super interessante, mesmo que eu não tenha, que eu não esteja trabalhando com esse tipo de placas de prototipagem, ele serve para outros tipos de projetos e ele acaba sendo mais robusto, mais topíssimo, quando eu coloco a parte e possibilita que eu use ele também para poder construir códigos e programar placas assim como essas, tá? E nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouquinho para vocês como então, programar no Pictoblocks para o Arduino. Um beijinho e até a próxima aula!